Então, meus irmãos e minhas irmãs, até o tempo da Quaresma é sempre esse tempo de graça, esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida. É Deus que quer nos ajudar e nos fortalecer para que essa preparação para a Páscoa nos leve cada vez mais uma aproximação com Deus e uma aproximação de irmãos e irmãs. Por isso, peçamos a Deus, por nós que estamos aqui, mas também por todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nas suas casas, em suas famílias, que esse tempo de Quaresma nos ajude cada vez mais a buscarmos a santidade. Diz nosso Senhor Jesus Cristo: sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Que a cada dia e a cada momento possamos vivenciar esse exercício espiritual. O tempo da Quaresma nos convida a uma vida intensa na oração, nos convida para o jejum, nos convida para vivenciarmos a caridade. Por isso, deixemo-nos conduzir por Deus, que quer nos ajudar e nos fortalecer. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, essa grande orientação para todos nós. O livro do Êxodo nos faz uma recordação da caminhada do povo de Deus, que sofria no Egito, que sofria a escravidão e foi resgatado por Deus. É Deus que, na sua infinita bondade e misericórdia, quer nos livrar de todos os males. Por outro lado, nesta aliança com Deus, Ele também nos convida a vivermos as normas, a vivermos os mandamentos que deve nos orientar para caminhar não pela nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E o primeiro mandamento é exatamente: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo. Para nós é muito importante percebermos a grandeza de Deus, percebermos a sua compaixão, percebermos a sua misericórdia. Somos filhos e filhas e por isso devemos buscar força no Deus que nos ama, no Deus que nos quer bem. Depois, segue todas as orientações para vivermos segundo a vontade de Deus, mas também neste relacionamento de irmãos e irmãs. Somos criados para a santidade, somos criados para a perfeição. Por isso, voltemo-nos para nós mesmos, olhando a nossa vida, deixando que Deus penetre nos nossos corações para fazermos a sua vontade. Portanto, o convite especial neste dia de hoje, que os mandamentos de Deus estejam impregnados na nossa vida para praticarmos o bem.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele também traz uma orientação. E ele começa dizendo como é a vida dos judeus, como é a vida dos gregos. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Mas para o cristão é uma outra mensagem. E a mensagem é exatamente do Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é o poder de Deus. Então, nós precisamos cada vez mais percebermos que ser discípulo e discípula de nosso Senhor Jesus Cristo não se trata de uma sabedoria simplesmente por saber, não se trata de buscar sinais, mas é exatamente seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que foi crucificado. Por isso, precisamos ter clareza. Pelo nosso batismo, estamos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo nosso batismo, somos chamados filhos e filhas de Deus. Seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo é também assumir as nossas cruzes, assumir as nossas dificuldades, ter confiança naquele que entregou a vida por todos nós. Portanto, somos seguidores e seguidoras do Cristo que foi crucificado, mas que venceu a morte. E por isso, precisamos alimentar a nossa esperança, cada vez mais nos aproximarmos de Deus, através da nossa oração, na escuta da sua palavra. Vivemos esses tempos difíceis, precisamos buscar refúgio no Senhor, precisamos pedir a Ele que nos ilumine e que nos dê força para que diante das situações que estamos passando, sejamos perseverantes na fé, mas ao mesmo tempo rezar por todos nós, para que devemos ter os devidos cuidados. Olhando tantos relatos de médicos, de enfermeiras, de pessoas que estão trabalhando na saúde, lamentação, choro, desespero, por toda uma vida doada, e às vezes nós brincamos diante dessas situações. Então precisamos ter consciência da gravidade da doença que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. E fazer a vontade de Deus é também ter todos esses cuidados necessários. Sejamos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo os passos daquele que doou a sua vida por todos nós. Precisamos pedir a Ele que nos ajude, que nos dê essa consciência do zelo pela vida, como também de todas as autoridades, que se volte para esse compromisso em favor da vida, em buscar as vacinas necessárias para que assim possamos sair desta pandemia. O Evangelho
de João descreve para nós nosso Senhor Jesus Cristo está em Jerusalém. É a Páscoa dos judeus. Jesus entra no templo e olha, vê que o templo está se tornando um lugar de comércio, de negócios, e por isso expulsa os vendilhões do templo, até mesmo com um chicote, para mostrar a grandeza da religião, para mostrar que o templo é a casa de oração, para mostrar que a nossa religião deve estar totalmente voltada para Deus. E depois ele mesmo se declara como esse templo que será destruído, mas que será reconstruído novamente em 3 dias. Jesus Cristo é o templo vivo que nós somos chamados a adorar. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, que quer nos conduzir para a prática do bem. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que quer nos conduzir para vivenciarmos a fé e o amor, procurando cada vez mais sermos irmãos e irmãs. Por isso, rezemos pela nossa caminhada, alimentemos a nossa fé no Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos conduzir ao caminho da libertação, ao caminho da salvação. Eis o tempo favorável, estamos sempre cantando. Que Deus nos ajude e nos fortaleça, que tenhamos esta confiança, como nos diz o refrão do Salmo. Senhor, tens palavras de vida eterna, que Ele nos conduza e nos fortaleça para caminharmos como filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.